Estamos aqui para compartilhar a segunda mensagem da série Manifestação dos Filhos de Deus. E eu queria relembrar você da tese que nós apresentamos na primeira mensagem de uma forma bem simples. Nós entendemos que o Espírito Santo está trazendo para os dias de hoje algumas ideias para a igreja assumir o seu papel na terra como agente de Deus para implantar o seu reino na terra. E com isso nós observamos a palavra em Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Com isso nós vimos nas Escrituras e voltamos para Gênesis justamente para ver como tudo começou. Nós observamos na palavra, em Gênesis, como Deus colocou Adão e Eva num lugar que era semente do reino de Deus. E deu uma ordem para esse casal gerar uma descendência que faria parte do plano de Deus de implantar o seu reino aqui na terra. E esse plano não mudou. Tanto é que quando Jesus ensina seus discípulos mais tarde a orar, ele ensina todos a orarem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós sabemos a história de Adão e Eva. Ao invés de cumprir essa tarefa que tinha recebido da parte de Deus, entrou o pecado, e o pecado desviou a humanidade do propósito de Deus em relação a ser agente de Deus para a implantação do seu reino na terra. E o ser humano, por causa do pecado, se tornou agente de Satanás para a implantação do seu império, o império das trevas. E por isso, até hoje, o império das trevas tem uma influência sobre todo ser humano na Terra. Nós vimos como a adoração do ser humano é justamente o meio pelo qual esse governo é estabelecido. Aquele a quem é adorado, esse tem direito de habitar e de governar sobre o ser humano. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele enviou o seu Filho amado para fazer algo que somente Ele podia fazer na terra. Isso visando resgatar o ser humano e restaurar o plano A de Deus, o plano original, para que o ser humano pudesse ser de novo um agente de Deus para implantar o seu reino na terra. É uma coisa tremenda quando nós percebemos que somos cooperadores com Deus para estabelecer um reino de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo aqui na terra, especialmente vistas a tanta desgraça, tantos sofrimentos, tantas coisas que estão acontecendo à humanidade que realmente revelam que o governo das trevas está exercendo a sua influência em todas as sociedades. Mas a nossa esperança é que o Senhor está conduzindo a igreja para ser filhos de Deus, a imagem de Jesus, para que Deus venha implantar o seu reino na terra. Nós vamos viver algo tremendo. Nós cremos que nós estamos por experimentar um novo Pentecostes. Nós estamos por experimentar um derramar do Espírito Santo que vai fazer com que a verdadeira igreja do Senhor, os filhos de Deus, andem por sobre a terra como Jesus andava na terra. E avisando justamente isso que nós queremos começar a nossa segunda mensagem. Nós podíamos chamar essa mensagem de ser filho como Jesus é filho. Ser filho de Deus no conceito e a imagem de Jesus como filho de Deus. Quero ler para você em Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra revela a vontade de Deus em nos transformar, todos nós, em criaturas
a imagem de Jesus em filhos com o caráter, a santidade, a obediência, com a autoridade e com o poder que tinha Jesus Cristo, o primeiro Filho de Deus. Nós podemos relembrar a palavra de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Podemos também relembrar a palavra em Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até eu iria relembrar a tentação de Satanás quando ele foi ter com Jesus no deserto. Ele baseou duas tentações, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Essas palavras nos dão a entender que Deus, no seu desejo, no seu coração, Ele está querendo que sejamos filhos como Jesus. Mas a grande pergunta é: será que nós estamos sendo filhos como Jesus é filho? Ou estamos sendo filhos conforme uma outra definição? Nessa mensagem, nós queremos não somente estabelecer que Jesus é o nosso padrão, como também nós queremos ver como que nós podemos nos tornar filhos como Jesus é filho. E para isso, eu gostaria de compartilhar com você um testemunho pessoal. Um tempo na minha vida, em transição ministerial, que Deus começou a falar comigo a respeito dessa questão de ser filho, e Ele falou uma frase comigo. Eu ouvia dia após dia: eu te quero de volta como filho, eu te quero de volta como filho, eu te quero de volta como filho. Eu questionava, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei: mas Deus, eu sou filho de Deus. Aquele conceito teológico, aquele conceito de escola dominical, né, da igreja. Eu sou filho de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu me tornei filho de Deus. E eu estava indagando com ele, mas não parava. Eu te quero de volta como filho. Eu te quero de volta como filho. Aí logo eu comecei a perceber que havia uma razão do Senhor estar falando isso. Ele não estava dizendo que eu não era filho de Deus na questão de ser legalmente o filho. Que havia o trabalho, a operação do Espírito Santo na minha vida para me transformar de filho das trevas para ser um filho de Deus. Eu era um filho de Deus, mas eu não estava agindo como filho de Deus. Eu não estava me comportando como filho de Deus. E é por isso que a palavra fala em João 1:12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando eu vi isso, eu percebi que ao nascer de novo, ao nos converter, a gente tem a possibilidade de entrar numa dimensão de filiação que Jesus vivia. E foi nisso que eu senti o Senhor falar comigo hoje: Mike, você não está vivendo mais a sua vida cristã, nem a sua vida ministerial, a sua vida familiar, como Jesus estaria conduzindo isso. Jesus era guiado pelo Espírito em tudo. Você está vivendo muita coisa pela cartilha. Você tem o ministério como se fosse uma filial do meu reino que eu entregasse a você e você tinha que tocar. Mas você não está consultando o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, para saber como eu quero conduzir isso. Você pensa que é uma empresa cristã que eu confiei a você para você tocar. Não é assim. E sua família? Que você é o pai da família e você tem que fazer tudo acontecer na família, no casamento, com a sua esposa, com seus filhos. Não é assim. E também a própria vida cristã. Você está vivendo a vida cristã como se fosse vivendo pela lei. Apenas cumprindo a lei você me satisfaz. A vida de filho é muito mais do que isso. Por isso, eu te quero de volta como filho. Ele me fez relembrar, logo que eu me converti,
Eu tinha uma dependência de Deus. Eu tinha uma dependência de falar com Deus, de consultar a Deus, de consultar o Espírito Santo. No dia a dia, conversando com amigos, dando meu testemunho para as pessoas, eu queria saber o que Deus queria que eu falasse. Eu queria saber o que Deus queria que eu fizesse. E nisso eu estava observando que Deus estava trazendo à memória aquilo que Ele queria em mim, a essência de filho. Jesus não fazia nada sem ver o Pai. Ele não falava nada sem ouvir o Pai falar. E Deus queria isso em mim. Por isso Ele estava dizendo, eu te quero de volta como filho. Agora, nesse momento, eu já tinha um ministério, eu já tinha minha família. Então era um baque para mim ouvir isso de Deus. Mas uma vez que eu ouvi, eu percebi que eu precisava me arrepender. Eu precisava voltar a viver numa simplicidade de filiação, como Jesus era filho. E nisso Deus falou uma coisa tremenda para mim. Mike, eu te quero de volta como filho, porque o que eu fazia com Jesus, eu quero fazer contigo. A maneira que eu cuidava de Jesus, eu quero cuidar de ti. A maneira que eu respaldava as palavras de Jesus, com unção, com autoridade, eu quero te dar unção e autoridade. Mas você precisa voltar a buscar essa dimensão de filho que Jesus vivia diante de mim. Então, o que Deus estava querendo estabelecer comigo é que ser salvo e a minha vida em Cristo é mais do que apenas receber o perdão dos meus pecados. Jesus, quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está revelando que Ele está querendo levar todos nós para um relacionamento com o Pai que Ele mesmo tem. E Ele é o caminho para chegar lá. Então não é simplesmente para sermos salvos dos nossos pecados, e sim para entrar numa dimensão de filiação que é estabelecida pelo próprio Jesus. E Ele está dando o primeiro exemplo. Como primogênito, Ele é o nosso exemplo. Assim como os primogênitos aqui são exemplos para os outros filhos. Eu mesmo sou primogênito de 5 filhos. E eu sei que a característica de um primogênito é que ele estabelece o exemplo para todos os outros. Em Efésios também, quando a gente vê sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em seguida fala que Deus está querendo que todos nós cheguemos a pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, que nós cheguemos a conhecer e viver a dimensão de filiação como Jesus vivia. E Deus estava tratando isso comigo de uma forma muito interessante, e Ele me fez olhar e fez avaliar uma passagem em Mateus, o momento em que Jesus foi batizado. Se avaliarmos essa passagem, quando Jesus foi se apresentar para João Batista, seu primo, para ser batizado, nós vamos descobrir que, na verdade, Jesus não tinha nenhuma razão de estar lá em relação à sua vida. João estava batizando como um símbolo de uma purificação dos pecados que foram confessados pelas pessoas que iam lá ser batizado por João. Mas Jesus não tinha pecado para confessar, porque Jesus estava se apresentando sabendo que Ele era o Filho de Deus que iria levar os pecados da humanidade para a cruz. E assim Ele se apresentou diante de João Batista. Diante do fato de Jesus assumir quem Ele era assim, o Pai não aguentou. É como se um de nós hoje olhássemos para o nosso filho e dissesse assim, ei filhão, eu tenho tanto orgulho de você. E nesse momento, o Pai declarou, até com um sinal para todo mundo ouvir, abrindo os céus, Ele declarou, esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. Eu comecei a avaliar o que significava essas declarações da parte de Deus. Esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. E outros ouviram Ele falar, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Interessante, Deus estava tratando comigo sobre minha filiação com Ele
eu estava olhando para Jesus como meu irmão mais velho agora, ele sendo o meu exemplo, e Deus dizendo, eu quero tratar contigo como eu fiz com Jesus nesse dia. E eu não sei de você, mas eu tenho vários momentos na minha vida onde eu lembro o quanto eu queria agradar ao meu pai. Nós estamos aqui nessa pista porque eu lembro de algo que ilustra muito bem esse ponto de que em todos nós existe o desejo de agradar aos nossos pais. Eu sou o primeiro de 5 filhos e quando pequenos nós descobrimos algo da vida do nosso pai. Nós íamos para o quarto deles e ele tinha um gaveteiro onde ele guardou algumas coisas da sua juventude. E um dia a gente estava fuçando lá, né, vendo as coisas do papai, vendo as coisas da mamãe e tal. Aí nós descobrimos nessa gaveta que papai tinha guardado um monte de lembranças da juventude dele. E a gente viu, eram medalhas e artigos. Meu pai era atleta. E de repente nós descobrimos quando eu tinha 7, 8 anos, e ele tinha medalhas de competições que ele tinha feito de atletismo. Ele tinha medalhas e artigos do tempo que ele jogou futebol americano, o tempo que ele jogou beisebol. E foi nessa época que nós começamos a perguntar para o nosso pai sobre a história dele. E aí ele contou que o nosso avô tinha sido pitcher de beisebol e tinha jogado na liga profissional e tudo. E a gente ficou todo alegre. Bom, isso nós achávamos o máximo em relação ao nosso pai, né? Mais tarde, quando eu tinha chegado à adolescência, aí chegou a hora da gente decidir sobre coisas extracurriculares da igreja. Então, algumas atividades, tipo atletismo, tipo jogar algum esporte e tal. E eu logo escolhi atletismo. Primeiro filho. Na verdade, eu queria agradar o meu pai. Então, qual foi a corrida que eu escolhi? A corrida que meu pai mais ganhava, 800 metros. Aí eu sabia que com isso eu pensava, eu vou agradar ao meu pai, eu vou começar a correr que nem ele vai gostar disso, eu vou deixar ele orgulhoso de mim. Como eu acho que todo filho que quer agradar ao seu pai iria fazer. E eu lembro que nesse ano que eu corri, meu pai ele trabalhava com o IBM. Então ele não tinha folgas. Ele saía às 6 da manhã, ele voltava às 8 da noite. E a gente, só final de semana que a gente tinha tempo com o nosso pai. E eu lembro que toda competição que a gente tinha do colégio, meu pai não podia estar. De vez em quando a minha mãe estava lá, talvez um irmão, a minha irmã, tá? Mas na maioria eu estava lá sozinho. E sempre pensando, não, um dia meu pai vai me ver. Um dia meu pai vai assistir. E chegou esse dia. A última competição do ano, regional, onde nós estávamos numa pista que nem essa pista que está aqui, da UEL. E é por isso que nós estamos aqui. E era muito, muito importante para nós, porque todos nós sabíamos que a pista sendo melhor, nossos tempos seriam melhores. Então eu estava todo animado para meu pai estar lá, porque era um sábado, uma competição regional, e eu estava me treinando ao máximo para agradar o meu pai, deixar o meu pai orgulhoso de mim. E aí nós chegamos lá, e não era assim, eu estou na sombra aqui. Era um dia de sol, rachando, e não tinha sombra para nenhum lado. E nós ficamos na parte da manhã, esperando. E fomos perguntar para o pessoal, quando que vai ter tal corrida, minha corrida 800 metros? Só depois do almoço, e a gente tinha que ficar esperando. Meu pai ficou comigo no sol, esperando a hora da minha corrida. Bom, eu sei que 2 e pouco da tarde, a gente tinha tomado muita água, 2 e pouco da tarde, eu fui e comecei alongamento. Eles chamaram para a gente começar a se aquecer. Aí fui, fiz alongamento, me aqueci, cheguei na linha de largada. Aí eu lembro, deram a largada. Comecei a correr. De repente, na outra reta, eu percebi, eu tô sozinho. Eu olhei atrás de mim, eu
estava sozinho, ninguém estava comigo. E aí eu cheguei na segunda curva, aí eu, mas ainda estou sozinho. E eu correndo forte, eu pensei, beleza, pela primeira vez eu vou ganhar uma corrida, justamente no dia que meu pai está aqui. Aí eu passei a linha da largada, e aí eu entrei na terceira curva, e comecei a sentir o peso nas pernas. Como chumbo. Aí eu comecei a respirar mais forte, mais pesado. Aí na outra reta passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. Ai. Aí na última curva passaram mais uns 5, 6, 10 passaram por mim. Cheguei na última reta, chegando à linha de largada, e uns 20 metros eu percebi, não, mas fulano de tal, que nunca ganhou de mim nesse ano, pelo menos eu vou ganhar dele. 20 metros da linha de largada, ele passou por mim. E eu cheguei por último. Ai, todo triste, não acreditando, justamente no dia que meu pai está aqui para me assistir, no dia que eu vou deixar ele orgulhoso de mim, eu perco para todos. Aí eu fui para ele todo envergonhado, e eu lembro, ele fez uma pergunta para mim. Filho, qual foi seu tempo? O tanto, pai. E seu melhor tempo do ano? Tanto, pai. Tá vendo? Você melhorou, filho. Ele não levou em conta que eu tinha perdido para todo mundo. Ele levou em conta e valorizou o fato de eu melhorar o meu tempo. E vi nisso desejo do meu pai mostrar que ele se agradava daquilo que eu estava fazendo, que ele estava orgulhoso de mim. Agora, eu só conto isso para dizer que esse mesmo desejo que está em nós de agradar aos nossos pais aqui na terra, existe em nós para nos levar a agradar o nosso Pai Celestial, quando nós conhecemos a Ele através de Jesus. E eu estava olhando essa passagem, imaginando Deus falar de mim, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Ouvir isso da boca de Deus. E nisso eu estava avaliando, peraí, Deus falou, tu és meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Se a gente avaliar a primeira declaração, tu és meu filho amado, ou esse é meu filho amado, expressa uma verdade de Deus que não muda nunca. Deus nos ama. A prova é que Ele enviou Jesus. A prova é que Ele exerce a sua misericórdia até hoje. Ele não nos pune conforme os nossos pecados, conforme nós merecemos. Ele exerce a sua misericórdia, sim, nos castigando, nos disciplinando para nos conduzir ao arrependimento, mas Ele não acabou com a gente. E os nossos pecados seriam um bom motivo dele acabar com as nossas vidas, mas Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque o desejo dEle é de ter cada um de nós diante dEle como filho, à imagem de Jesus. Então, eu estava ali imaginando, peraí, Deus declarou esse amor, mas a segunda parte, em quem me comprazo, de repente eu comecei a vislumbrar, peraí, para Ele falar em quem me comprazo, é porque Jesus vivia de uma maneira em que o Pai dissesse assim, eu tenho prazer, orgulho em olhar para esse e dizer, esse é meu filho. Jesus vivia para agradar ao Pai. Interessante, a gente olha para Hebreus, e Hebreus nos afirma que Jesus aprendeu a obedecer. Durante os anos da sua vida, Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que Ele sofreu. Esse momento que Ele se apresenta a João para ser batizado, Ele tem 30 anos. Quantos milagres Ele tinha feito até os 30 anos? A Bíblia não traz nenhuma informação para nós que Ele tivesse feito qualquer milagre. Curas. Quantas pessoas Ele tinha ressuscitado? Quantas vezes Ele tinha pregado para multidões? Interessante, Deus avaliou a vida de Jesus até os 30 anos, dizendo, em quem me comprazo, é uma declaração da parte de Deus, dizendo,
A vida que Jesus tem levado até hoje me agrada. E Hebreus nos traz a revelação de que, durante esses 30 anos, ele aprendeu a obediência. Jesus nos traz a ideia disso, como que ele vivia isso, quando ele foi questionado a respeito da sua autoridade, com que autoridade falava, com que autoridade ele fazia milagres, que ele expulsava demônios. Ele dizia, mas o filho por si não faz nada. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Ele estava dizendo que o segredo da minha vida, da minha autoridade, se encontra justamente no meu relacionamento com o Pai. O Espírito que habita em mim fala para mim o que está no coração do Pai. E ele mostra para mim o que o Pai está querendo fazer. Eu falo o que o Pai está querendo falar. Eu faço o que o Pai está querendo fazer. E Jesus tinha aprendido isso durante 30 anos, ao ponto em que o Pai, com esses 30 anos, olha para Jesus. Ele vê Jesus se apresentando agora para os 3 anos mais difíceis da vida dele. Anos em que ele iria efetuar milagres, sim, mas ele seria muito contrariado, muito afrontado, muito criticado, até ameaçado de morte por várias vezes. Os anos mais difíceis da vida dele, os anos em que ele iria declarar que ele era o Messias, de várias formas, mas as pessoas não iriam acreditar nele. Anos em que ele seria perseguido. Mas Jesus estava se apresentando naquele momento no batismo, dizendo, Pai, eu sei quem eu sou. Eu venho aqui me apresentar no lugar da humanidade, para assumir o propósito pelo qual o Senhor me enviou para a terra. E nisso o Pai não se aguenta. Esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Essa disposição, esse sacrifício vivo da parte de Jesus, onde ele assume o nosso lugar, mesmo que a gente não mereça isso. Ele assumiu o nosso lugar no batismo, não somente na cruz. Já 3 anos antes, no batismo, ele sabia que 3 anos e pouco depois, ele iria levar aqueles pecados para a cruz. E o Pai não se aguenta. Esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Jesus vivia durante 30 anos para agradar ao Pai, para honrar ao Pai. E nisso, o Pai declarou diante de todos, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu fiquei pensando, qual é a orientação da minha vida? Eu estou vivendo e eu estou me conduzindo baseado em que motivo? Eu estou querendo ser conhecido, eu estou querendo ter um ministério bem-sucedido, eu estou querendo ser uma pessoa avaliada pelos outros como bem-sucedido, como, sei lá, alguém. Ou eu estou querendo agradar ao Pai Celestial. Porque o exemplo que Jesus deu é que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, a fim de agradar ao Pai Celestial. Para mim é interessante observar que ele fez isso de tal forma que quando ele saiu do batismo, ele foi para o deserto e se encontrou com o diabo no deserto. Ele teve a sua vitória pessoal sobre o diabo justamente no deserto, naqueles 40 dias. E o diabo 2 vezes baseou a sua tentação para Jesus em cima da seguinte frase: se tu és o Filho de Deus. Das 3 tentações do diabo mesmo, 2 foram baseadas nessa questão de Jesus ser filho. Ou seja, o diabo tinha acabado de ouvir: esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. E o diabo sabia, quando começa a manifestação dos filhos de Deus, o meu fim é determinado. E Jesus é o primogênito.
Deus falou, esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. O diabo se atentou, porque cadê? Foi atrás dele no deserto, e Jesus derrotou o diabo no deserto, mas baseado 2 vezes a tentação na questão de Jesus ser filho. Jesus não se importou em ser apóstolo, não se importou nem em ser Messias. Jesus não se importou em ser profeta, ou pastor, ou evangelista, ou mestre. Ele se importou em ser filho, em agradar ao Pai em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. Ele queria estar alinhado completamente com os propósitos do seu Pai aqui na terra. Esse exemplo começou a me perturbar, na verdade, porque eu já estava vivendo 15 anos de ministério. Eu já estava vivendo 20 anos de conversão. E eu comecei a avaliar o que eu estou fazendo, quais são os meus motivos. Eu posso dizer que eu faço o que eu faço porque o Pai me orientou, eu estou fazendo para agradar ao Pai, sabendo que o Pai quer que eu faça isso? Ou estou fazendo alguma coisa para dizer, e aí, Pai, você gosta? E eu tive que reconhecer que eu estava fazendo muitas coisas por mim, querendo agradar ao Pai com as minhas obras, não obedecendo ao Pai, correspondendo com aquilo que Ele queria que eu fizesse. E nisso eu descobri por que o Espírito Santo falou, eu te quero de volta como um filho. Quando eu me converti, com os 16 anos, eu comecei a viver uma vida muito simples e muito genuína na minha vida cristã. Eu estava buscando, com os meus 16 anos, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Uma coisa muito simples de crianças, assim como essas crianças aqui são simples, genuínas no seu falar, no seu pensar. Eu estava sendo. Eu tinha perdido essa qualidade. E Deus queria que eu voltasse a isso, porque é isso que ele encontrou em Jesus, que agradou tanto a ele. Mas é interessante, ao mesmo tempo que o Pai disse, esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo, eu estava olhando da parte do Pai. De repente o Espírito Santo me levou a avaliar da parte de Jesus. O Pai assumiu a sua paternidade e o seu agrado para com a vida de Jesus quando Jesus tinha 30 anos. Mas Jesus tinha assumido Deus como seu Pai com 12 anos. Interessante, nós lembramos daquele momento que Jesus foi com a sua família para a festa em Jerusalém. E na festa, ele ficou ali com toda a caravana que foi da cidade dele. E os pais, quando eles voltaram para a sua cidade, descobriram que Jesus ficou para trás. E ao encontrar Jesus, eles encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E ele olhou para os pais e disse, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Agora, imagina um dos seus filhos olhando para você. Você veio correndo porque o filho ficou para trás. O seu filho ficou perdido com 12 anos. Tá? Você está preocupado porque está na cidade grande, cheio de gente desconhecido. Só Deus sabe onde se enfiou seu filho. E você encontra o filho. Mas vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Eu confesso que se meu filho falasse para mim alguma coisa dessa hoje, você está pensando o quê? Ia preparar para uma boa disciplina. Mas nós precisamos avaliar isso. Porque pelas Escrituras nós sabemos que Jesus, nesse momento que ele falou isso para os seus pais, ele não estava pecando. Ele não estava desrespeitando aos seus pais.
Como? Eu comecei a buscar no Senhor. Eu quero entender então essa questão. Como que Jesus podia falar isso e não ser uma afronta, não ser um desrespeito para com seus pais? Como que Jesus podia falar isso? E que isso revela na vontade do Senhor para comigo. E é interessante, eu comecei a meditar sobre isso durante um bom tempo. E eu senti que Deus começou a me ministrar algo que eu creio que faz parte dessa questão da nossa filiação com Deus. Se nós entendemos as Escrituras, quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso revela uma vontade de Deus que é eterna, que todos nós vivamos diante dele como filhos. Que sejamos filhos como Jesus é filho. E isso, antes de entrar o pecado na existência humana, Deus já queria isso. Então, a nossa vida aqui na Terra, sem o pecado, teria acontecido o seguinte. Os nossos pais são as pessoas que formam para nós os primeiros conceitos de Deus Pai. Tanto pai como mãe. Porque os dois trazem reflexos para nós de quem é Deus Pai, na paternidade e na maternidade. Os dois pais juntos é que apresentam para o filho uma figura mais completa de quem é Deus Pai. Interessante, isso revela que a vontade de Deus é de introduzir cada ser humano num grupo, numa família, onde essa pessoa tão querida, tão amada por Deus, receba amor, carinho, direção, sabedoria, isso tudo da parte dos pais, para que o filho chegue a tomar uma decisão. E eu vou falar dessa decisão daqui a pouco, mas eu quero ver o que acontece para mostrar que essa é uma verdade de que todos nós achamos os nossos pais Deus. Cada filho, se você observar, cada filho tem os pais como onipotentes durante um tempo das suas vidas. Uma das coisas que eu gostava de fazer com a minha filha, isso porque ela gostava tanto, eu pegava ela com poucos meses, com 5, 6 meses, eu pegava ela e jogava ela para cima. E ela amava isso. Ela amava isso. E aí, alguns pais vão fazer isso, a minha filha também gostava. E quanto mais alto, mais a minha filha gostava. E ela ria, e ria, e ria. E eu jogava para cima, e ela abria os braços, e ela ria, e ria, e ria. Como esses estão fazendo. Nós podemos ver neles, o meu pai pode tudo. É engraçado, é que muitas vezes eu fazia isso do lado da minha esposa. E a minha esposa não ria. Ela queria rir com a risada da minha filha. Mas muitas vezes a minha esposa, ao invés de rir, ela começava a ficar com medo. E por quê? Qual era a diferença entre a minha esposa e a minha filha? O conceito na cabeça da minha filha é: meu pai pode tudo. Meu pai pode me jogar cada vez mais alto, mas ele não vai me derrubar. Meu pai é capaz de fazer tudo. Mas a minha esposa sabia que eu não podia fazer tudo e que eu era capaz de derrubar a minha filha, a nossa filha. E ela não queria ver a nossa filha se machucar. Interessante, tem outras coisas que também trazem para nós essa ideia de que os filhos acham que os pais são como Deus. Todo filho, e eu sei que esses aqui já passaram, muitos estão nessa fase e outros já passaram por essa fase. Muitos filhos
chegam numa idade, os 2 anos mais ou menos, e durante um período da sua vida, eles ficam atrás da mamãe. Mamãe, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E os filhos ficam atrás. Mamãe, por que o céu é azul? Mamãe, por que você vai na... A mãe fala, eu vou no mercado. Por quê? Porque eu preciso comprar a nossa janta. Mas por quê? Porque a gente precisa comer. Mas por quê? Para que a gente não morra. Mas por quê? Né? E vai os porquê. E a mãe, de certa forma, fica irritada, né? Às vezes. Eu lembro, eu chegava em casa e é depois desse porquê, o dia inteiro a criança fica atrás da mamãe, que as mães chegam com os filhos no final do dia, quando o papai chega em casa, para entregar. Toma os seus filhos! Toma logo os seus filhos! E o pai, ele começa a ouvir as mesmas perguntas, e o que ele faz? Ele vai logo para um gramado com a bola e vamos jogar bola, filho? E ele escapa dos porquês. Mas por que a criança faz isso? Porque na cabeça da criança, os pais sabem tudo. E eles podem fazer toda e qualquer pergunta que os pais vão ter a resposta. Uma outra coisa que eu vejo em cada criança é que, por exemplo, a criança sabe que o pai, ele pensa que o pai está em todo lugar. Aquele pai que pega e ele mostra os óculos que ele usa para o filho, está em cima da mesa dele, e lá o filho vai devagarinho, e o pai já falou, não mexe com o meu óculos, viu, filho? Não mexe, que é o óculos preferido do papai. Se você derrubar, se você quebrar, papai vai ficar muito triste. Aí o filho vai lá e ele vê os óculos lá distante, em cima da mesa do papai. E ele vai, e ele vai. E ele olha ao redor, e olha de novo, e ele vai, e se aproxima. E ele olha de novo, eu olho de novo, e assim se aproxima, até chegar lá. Aí na hora que ele vai colocar a mão nos óculos, ele dá mais uma olhada. Aí ele pega o óculos, né, põe, fica brincando e de repente ele ouve, filho, e se assusta e põe de volta, né. Por que o filho fica olhando assim, para os lados? Porque na cabeça do filho, papai está em todo lugar. Agora, peraí. Se toda criança tem uma fase da sua vida que papai pode tudo, os meus pais sabem tudo, os meus pais estão em todo lugar, eu preciso reconhecer que isso faz parte da formação de um conceito de Deus Pai nas nossas vidas. Mas a verdade é que todos nós chegamos a um momento em que descobrimos que os nossos pais são limitados. Para muitos de nós é uma grande decepção. Outros têm a decepção até por causa de traumas. Os pais, além de ser limitado, tratam os filhos, às vezes, de uma forma que deixa o filho traumatizado. Mas o que Deus está querendo? Se olharmos para a vida de Jesus, com 12 anos, Jesus descobriu, honrando aos seus pais esse tempo todo, obedecendo aos seus pais esse tempo todo, Jesus descobriu que os seus pais eram limitados. E ele fez algo. Ele transferiu a paternidade da sua vida, de José e Maria, para Deus Pai. Vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Ele não se abalou porque ele descobriu que José e Maria eram limitados. Com 12 anos ele percebeu, eu creio que ele teve uma ministração do Espírito Santo na vida dele, que fez com que aos 12 anos ele quisesse conhecer mais a Deus Pai. Então, ao invés de esperar perfeição,
Ao invés de esperar coisas divinas dos seus pais, não. Ele fez o que Deus queria para todos nós. Ele percebeu que José e Maria estabeleceram para ele, através dos seus cuidados, um conceito de quem é Deus Pai. E ele chegou a transferir essa expectativa de José e Maria para Deus Pai. E é isso que Deus está querendo de todos nós. Que nós vivamos trazendo as nossas experiências positivas com os nossos pais, percebendo o carinho de Deus Pai, percebendo a sabedoria de Deus Pai, vislumbrando uma vontade de Deus, um destino que nós temos, que podemos descobrir no nosso relacionamento com Jesus, descobrir quem somos, por que nós estamos aqui na Terra, qual é o nosso destino, qual é a vontade de Deus para conosco. Podemos transferir a nossa expectativa dos nossos pais para Deus Pai. E nisso eu comecei a perceber, o mundo ensina a gente, quanto mais cresce, mais independente nós precisamos ser. Jesus viveu justamente o contrário. Quanto mais crescia, mais dependente de Deus. E eu quero observar algo, porque isso para mim chocou nessa hora que Deus estava me ministrando isso. Jesus não tinha pecado. Jesus não era contaminado pelo pecado. Ele não tinha áreas da sua vida traumatizadas. Ele não tinha uma alma traumatizada por experiências ruins. Ele não tinha nenhum pecado, nenhuma contaminação na sua vida. E mesmo assim, ele não se achou no direito de viver independentemente. O que ele descobriu é que eu estou aqui para viver em comunhão com Deus Pai, descobrir a razão pela qual eu estou aqui, cumprir essa razão para que venha o reino de Deus Pai para a terra. E o que ele mais queria era cumprir essa vontade e assim agradar a Deus Pai, sabendo que assim ele teria todo o respaldo de Deus Pai na sua vida. Tudo que ele precisava para fazer essa vontade do seu Pai Celestial, ele iria receber. E Deus estava me provocando com essas ideias. Eu quero te guiar, eu quero te alinhar, eu quero te respaldar para fazer tudo o que eu quero, assim como eu fazia com Jesus. E nisso, eu tomei uma decisão. Diante desse desafio do Espírito Santo, eu comecei a orar e colocar a minha vida diante de Deus, meu ministério diante de Deus. Eu falei, Senhor, sabe algo? Eu estou entendendo que o Senhor quer que eu ore e que eu adentre essa dimensão de ser filho como Jesus era filho. E eu quero isso. Eu confesso que eu não sei como vai ser isso. Eu não faço ideia. Porque ninguém explicou isso para mim. Mas, sabe uma coisa, Pai? Eu quero. E eu me entrego hoje para viver assim. Eu quero que o Senhor me dê ouvidos para ouvir o Espírito, para falar o que o Pai quer falar. Que me dê olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo para que eu faça o que o Senhor quer que eu faça. Nada mais, nada menos. Quero obedecer a Ti e assim viver todo dia para Te agradar, aprendendo obediência. Mas uma coisa, Senhor, eu quero pedir de Ti. Se foi importante aquele sinal, naquele dia que Jesus foi batizado, em que o Senhor disse para alguns, esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. E assim o Senhor apresentou Jesus como teu filho. E foi importante para Jesus ouvir, tu és meu filho muito amado em quem me comprazo, porque ele estava para adentrar os 3 anos mais difíceis da vida dele. Quanto mais é importante para mim ouvir isso do Senhor. Eu preciso ouvir.
Eu quero ouvir do Senhor. Tu és meu filho, muito amado, em quem me comprazo. E foi interessante porque isso começou um período na minha vida onde eu tive que passar um período como os 30 anos de Jesus. Diariamente pedindo direção e obedecendo a direção de Deus na minha vida. E assim foi. Vai procurar essa pessoa para falar, para ministrar. Vai fazer isso com seus filhos. Ajuda tua esposa em casa. E alguém vai dizer, mas essas coisas não são espirituais. E eu vou dizer, como não? Como não? Fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Eu sei que isso mudou o ambiente familiar. Isso mudou o meu entendimento ministerial. Isso mudou a maneira que eu comecei que eu falava com as pessoas. Isso mudou as minhas conversas, porque eu estava debaixo de um pensamento sempre: Senhor, eu não quero falar por uma cartilha. Eu não quero simplesmente falar religiosamente. Eu quero falar com sabedoria para sempre estar falando para a pessoa o que o Senhor estaria falando. E eu me lembrava, por exemplo, do exemplo de Jesus e Nicodemos. Nicodemos vai elogiando Jesus. Eu sei que ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for enviado por Deus. Viu? Se alguém não nascer de novo, de onde vem essa conversa de Jesus? Nicodemos não estava falando de nascer de novo. Nicodemos não estava falando de nascer. Ele estava falando de outras coisas. Mas o Espírito Santo falou com Jesus para Jesus falar o que o Pai queria falar com Nicodemos. E aparentemente, do nada, Jesus começa a falar sobre nascer de novo. Eu queria isso na minha vida. E eu notei em festas de aniversário de casamento, é interessante, eu ia para a festa sim para estar com os outros. Mas as conversas que ocorriam nas mesas, eu queria que fossem as conversas de Jesus. E quando eu me impus a falar assim, Deus, fala comigo. Eu comecei a ter conversas com pessoas, sempre voltado, sempre caindo no assunto reino de Deus. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Simplesmente Deus conduzindo cada conversa, cada frase. Se eu falasse o que eu estava sentindo e ouvindo de Deus, sempre caindo no reino de Deus e levando a pessoa, reino de Deus. Achei interessante. Também, com isso, Deus começou a me conduzir durante um tempo a viver experiências com o Senhor, que Jesus fala em Mateus 6. Ele está ensinando a multidão, mas ele diz, o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa antes que você sabe. E Jesus estava falando, por exemplo, Jesus estava falando, por exemplo, de comida. Ele disse, olha as aves dos céus. Eles não trabalham, não fazem nenhum trabalho, mas o Pai Celestial cuida deles, dá comida para eles. Quanto mais você. Ele está falando isso se dirigindo à multidão como filhos de Deus em potencial. Como pessoas que foram criadas como obra-prima de Deus. Pessoas que Jesus sabia que Ele daria a sua vida por essas pessoas. E nisso, Deus me levou a ter uma experiência muito interessante com provisão de comida. Ouve aí o testemunho. Eu lembro um dia que levantei, levei os filhos para a escola e quando eu estava fazendo meu devocional e tal, eu ouvi o Senhor falar comigo, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. E essa frase martelava na minha cabeça e não saía da minha cabeça. Pede o pão de cada dia, pede o pão de cada dia. Aí eu parei e eu falei, bom, já para tirar isso da minha mente, eu vou chamar a Marlene, minha esposa, e eu vou orar. Chamei, eu falei, bem, estou sentindo isso. Então, vamos orar? Vamos.
Aí a gente fez aquela oração, sabe? Toda religiosa. Pai, em nome de Jesus nós pedimos o pão de cada dia. Muito simples. Mas havia uma fé em mim. Foi interessante porque nós oramos só isso, juntos. E aí passou uns 45 minutos e uma senhora bateu palma na frente de casa, foi atender. E estava lá uma senhora que a gente conhecia e ela chegou pela primeira vez e ela perguntou assim: pastor, o senhor aceita uma oferta? Falei, claro que aceito. E ela olhou para o filho, ele desceu do carro, foi para o porta-malas, abriu, e ela falou, filho, traz. E ele começou a tirar do porta-malas sacolas e sacolas e sacolas, mais de 20 sacolas de frutas, verduras, legumes que eles tinham comprado. E eu comecei a chorar, porque eu sabia que 45 minutos antes eu tinha pedido ao Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí eu olhei para ela e eu falei, irmã, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu estava fazendo meu devocional com Deus e aí eu senti o Senhor falar, vai no mercado, e era o melhor mercado de Londrina, vai no mercado, faça uma compra dessas coisas e entrega para o Mike. Aí eu só chorava, né? Porque eu estava vendo que Deus estava, além de providenciar para mim, Ele estava me ensinando, Mike, eu vou cuidar de você, como filho. Assim como o pai quer cuidar do seu filho pequeno, se você quiser viver como Jesus vivia, diante de mim é obediência, fazendo o que eu quero. Se você fizer o que eu quero em obediência, eu vou providenciar tudo. E do nada eu vou falar com pessoas a teu respeito e eu vou entregar o pão de cada dia. É interessante também, eu lembrei da vez que Jesus precisava de uma carona. E Deus me deu uma experiência com isso também. Então, aqui eu estou lembrado da vez que Deus me provou como Ele queria cuidar de mim como filho. Até na questão, eu pensei no jumentinho que Jesus precisava para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. E o Pai providenciou para ele o transporte. Olha só o que Deus fez comigo. Uma vez eu já estava aprendendo a consultar o Senhor em tudo. E Ele tinha falado para eu oferecer para uma escola bíblica em São Paulo um dia para estar aconselhando alunos e orando com alunos. E é um lugar que eu tinha ministrado. Então eu estava passando um dia inteiro. Enquanto eu estava dando aula num outro instituto em Grande São Paulo, eu estava no Vale da Benção, dando uns conselhos para os alunos lá e orando com eles e tal. E foi muito interessante, porque o dia passou, eu estava com eles, tivemos um dia muito bom, eu vi o Senhor fazer umas coisas tremendas nas vidas dos alunos. E chegou no final do dia, eu tinha que pegar o ônibus, que a gente estava uns 50 quilômetros de Grande São Paulo, e eu tinha que pegar um ônibus do centro da cidadezinha que é lá, e voltar para São Paulo, para estar na outra manhã, para dar aula no instituto. Pois bem, quando terminou com um aluno que esticou o tempo mais do que devia, aí eu cheguei na rodoviária atrasado e não tinha mais ônibus que estava saindo para São Paulo. E essa cidade, sendo cidade pequena, não somente não tinha mais ônibus, não tinha ninguém indo para lá e estava para praticamente fechar a rodoviária. Aí eu confesso que eu fiquei irritado, eu comecei a discutir com Deus, eu voltei para a escola, eu tinha que caminhar até a rodoviária, porque não havia quem me levasse para a rodoviária.
Então eu estava nessa caminhada de uns 2 quilômetros. E aí eu resmungando com Deus. Senhor, eu venho dar o meu dia aqui. Como o Senhor me faz essa de me fazer atrasar? Eu não podia sair no meio da oração com aquele aluno e tal. Aí o Senhor, ele falou, mas Jesus não pediu para... Eu não te ensinei ao exemplo de Jesus de pedir tudo de mim? Aí eu falei, sim, Senhor. Tá bom. E por que você não pede carona? Aí logo eu percebi, peraí, se eu estou reclamando, eu já estou pecando, eu estou murmurando que nem o povo de Deus no deserto, quando Deus estava dando tudo que eles precisavam e eles estavam reclamando. Aí primeiro eu pedi perdão, aí eu falei, Deus, tu sabes onde eu estou, tu sabes que eu preciso de uma carona, então Pai, eu te peço carona para chegar lá em São Paulo, para eu dar aula de manhã, eu estou aqui para servir o Senhor. Foi muito interessante. Eu cheguei de volta, olhei, tinha poucos alunos que estavam ali na escola, na área da cantina. Eu pensei, eu vou encontrar alguns alunos, vou pedir para alguém arrumar uma carona para mim. Mas nessa noite, justamente nessa noite, não tinha mais ninguém no campus, porque todo mundo ia para trabalhos práticos. Nisso, eu fui levado a entender que não havia jeito. Aí eu fui, comprei um refrigerante, eu estava ali, eu falei para os alunos, se vocês souberem de alguém, me dá um toque. Aí de repente eu estou tomando minha coca e lá vem uns alunos, Mike. Aí quando eu chego, eles falam, vem cá, tem um cara aqui que vai para São Paulo. Aí eu fui e tinha um senhor, perguntei para ele qual era a história. Aí ele falou, olha, eu estava na Castelo Branco e eu ouvi pela rádio que há um acidente ali na altura de Alphaville e tá o trânsito todo bloqueado e tal, pista tá fechada, vai demorar 2 horas. Então eu vim parar aqui para ver se eu não comi alguma coisa. Eu falei, mas o senhor já esteve aqui antes? Ele falou, não sei, o que é esse lugar aqui? Ele parou logo no Vale da Bênção para comprar alguma coisa na noite que não tinha ninguém lá. E lá estava eu. Aí eu falei, o senhor vai para São Paulo? Sim. O senhor podia me dar uma carona? Eu falei, pois não. Eu expliquei minha situação e falou, não, claro, eu posso levar. Ele falou, mas a gente vai ter que esperar por causa do trânsito, a pista está fechada. Eu olhei para ele e falei, não, nós podemos ir. O senhor vai ver. O senhor parou aqui para me dar uma carona. O senhor é um enviado da parte do Senhor, da parte de Deus, para me ajudar, porque eu preciso chegar para dar aula amanhã. Ele falou, então deixa eu tomar uma coisa aqui que a gente já vai. Falei, tá bom. Nisso, nós saímos de lá, chegamos na altura de Alphaville e não tinha nada de pista trancada, interditada, nada. Fomos direto. Ele falou, onde você vai em São Paulo? Falei, não, depende do Senhor, eu posso ir onde o Senhor for. Ele falou, não, eu estou indo lá no paraíso. Aí eu dei um sorriso assim, eu falei, é exatamente lá que eu preciso ir. Não somente o Senhor melhorou a minha carona para São Paulo, porque eu teria que pegar um ônibus até a rodoviária em São Paulo, da rodoviária, pegar o metrô, do metrô andar para o lugar onde eu teria que ir. Ele me deixou na porta. Então, já uma tremenda experiência, onde eu aprendi a depender de Deus Pai como um filho. Ele providencia tudo que nós precisamos para fazer a vontade dele. Também em Mateus 6, Jesus fala a respeito de sermos vestidos. Ele fala para a gente não se preocupar com o que há de comer ou vestir. E ele cita o exemplo de Salomão, com toda a sua glória, não era vestido como lírios do vale, as flores que Deus vestia com uma glória muito maior, Deus considerava, do que Salomão e toda a sua glória. E Jesus estava dizendo, meu Pai vai cuidar de vocês. Também Deus me deu uma experiência com isso.
Eu lembro que uma das experiências, das primeiras experiências que eu tive, é quando eu pedi, Senhor, eu quero as experiências que Jesus teve como filho. Ele me levou a lembrar do texto de Mateus 6, onde Jesus fala sobre os lírios dos vales, que são vestidos melhor do que Salomão em toda a sua glória. E se Deus veste os lírios dos vales daquele jeito, quanto mais Ele vai vestir a nós, os seus filhos. Então eu falei, Senhor, eu não quero fazer nada para ir atrás da minha roupa. E eu resolvi fazer algo que eu não ia comprar roupa, eu não ia fazer nada, ia depender do Senhor. E foi muito interessante porque logo em seguida, mais ou menos um mês depois disso, eu fui ministrar em São Paulo e nessa ministração eu estava apenas traduzindo quem estava ministrando, mas uma noite a gente saiu para jantar depois da ministração e fomos num grupo de pessoas. E um senhor que era ministro também, ele me abordou, ele falou, escuta, qual é o seu tamanho? Que número que você usa de roupa e tal? Aí eu olhei para ele já pensando, oh meu Deus. E ele, ali ele falou para mim, eu tenho uma roupa em casa, aliás, bastante roupa em casa, que não me serve mais. Eu estou procurando, estou orando para Deus me mostrar a quem dar. Aí ele falou que iria me dar. Eu ganhei ternos, calças, camisas, tudo, eu tenho que dizer, tudo uma roupa que eu não teria comprado com dinheiro, mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu não teria comprado. Mas a outra lição que Deus me deu sobre a roupa foi sobre um terno. Naquela época eu usava mais terno que eu uso hoje, e andando no shopping com a minha esposa, eu vi numa loja um dia um terno, eu falava assim para Marlene, se eu tiver que usar um terno, se eu pudesse comprar um terno que eu quisesse, seria esse terno aqui, assim. E eu mostrava para ela, e o terno era assim, assim, assado. Eu não vou te contar porque o gosto de cada um é de cada um. Aí eu estava ministrando em São Paulo e veio um convite no final da minha ministração para eu traduzir um evangelista que estava no Brasil que ministrava muito sobre cura. Só que eu não tinha levado uma roupa comigo e eles falaram que eu precisava usar um terno para estar traduzindo ele. E tinha que arrumar um terno, mas eu não tinha. Aí onde eu estava hospedado, eu sentei, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu liguei para minha esposa, falei, bem, eu preciso que você me envie pelo transporte tal terno para eu poder usar para gravar. No meio da ligação, o Senhor falou comigo assim, por que você vai pedir para ela mandar? Você não está aprendendo que tudo que você precisa para fazer a minha vontade eu vou te dar? Falei, tá bom, Marlene, esquece, vou me virar aqui. Aí eu lembro que eu sentei onde eu estava e orei, Pai, eu estou disposto a servir ao Senhor nesse propósito. Se é da tua vontade, para amanhã eu preciso de um terno para poder traduzir. Aí, no outro dia, tinha um casal que estava me levando para sua casa para ministrar uma pessoa que precisava. Quando eu cheguei na casa, a senhora da casa chegou e me deu uma caixa. Eu olhei dentro da caixa e tinha uma camisa social e uma meia que combinasse com a camisa. Eu logo estranhei, eu olhei e pensei, ai, Deus está montando já o terno? Meu Deus! Aí terminou o dia, almoçamos, eu passei o resto da tarde com a família. Aí eles falaram, então, vem cá. E o senhor da casa me levou para o quarto dele. Vem comigo. Ele apresentou para mim, tirou do armário 2 ternos. Colocou na cama e disse, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que eu preciso te dar um terno. Olhei, um terno era azul escuro, tá? E o outro terno era assim, assim, assado. E nisso, olhei, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou experimentar esse azul. Porque os 2 ternos sendo da mesma pessoa, se servir o azul, vai servir o outro. Aí eu experimentei o terno azul e
a manga do paletó vinha aqui, a calça lá para o joelho. Eu falei, então não vai servir. Aí eu mostrei para ele, olha, não serve. Ele falou, mas experimenta o outro. Eu falei, mas o outro também é teu terno, como é que vai servir? Mas eu coloquei esse terno e serviu como uma luva. E já eu vi que Deus estava mais uma vez me ensinando. Eu quero vestir os meus filhos. Se os meus filhos confiarem em mim, eu vou dar tudo o que precisam para fazer a minha vontade. Mas o máximo para mim foi mais ou menos depois de 1 ano e meio. O Senhor me levou ao Vale da Bênção. E lá no Vale da Bênção foi muito interessante porque eu estava com um grupo de pessoas na sala de intercessão para a gente estar intercedendo pela nação e tal. No final, nós resolvemos, numa direção do Espírito Santo, orar uns com os outros. Então nós pegamos uma cadeira e colocamos no meio, cada pessoa do grupo sentou e começamos a interceder uns pelos outros, compartilhando impressões, compartilhando visões, compartilhando palavras que o Espírito Santo estivesse falando naquela hora. E eu lembro quando chegou a minha vez, sentei e um pastor colocou a sua mão sobre o meu ombro e ele, um irmão que Deus já usa há muito tempo em profecia, e ao colocar a mão sobre o meu ombro, ele falou, Todo mundo parou, aí ele continuou, tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Eu comecei a chorar, mas tanto, que nem lembro o resto do que ele profetizou sobre mim naquele dia. Foi uma experiência tão tremenda, porque eu tinha falado com Deus, Senhor, para eu saber que eu estou vivendo essa dimensão, eu também, como Jesus, eu preciso ouvir, tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Agora, isso era chocante para mim, porque até então, ninguém tinha orado comigo assim. Ninguém. Em toda a minha vida cristã, ninguém tinha orado comigo assim. Foi a primeira vez. Interessante, quando terminou a oração de todo mundo, eu fui para esse irmão que orou comigo e perguntei para ele, mas por que você freou no início da oração? Ele falou, olha, quando eu senti de orar, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo, há muitos anos que eu profetizo sobre as pessoas. Mas eu não tinha falado isso para ninguém. Não tinha profetizado isso para ninguém. E quando eu falei as primeiras palavras, eu parei pensando, mas espera aí, o Pai falou isso sobre Jesus, eu não posso falar isso sobre outro homem. Aí ele falou, dentro de mim o Espírito Santo gritou, fala! Nisso uma senhora chegou para nós que estávamos conversando ali e ela disse, é engraçado, assim que você sentou nessa cadeira, eu estava ali observando do canto da sala e eu ouvi o Espírito Santo falar assim, esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. E de novo, uau! Comecei a chorar. E talvez com esse testemunho, você esteja pensando, poxa, mas o Mike se acha muito. Ele está contando esse testemunho para todo mundo para se mostrar. Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, se você está pensando assim, repreenda essa voz. Porque a Bíblia mostra que eu não sou o filho favorito. Deus não tem um favorito. Ele tem um primogênito, que é Jesus. E Jesus foi para a cruz para que todos nós pudéssemos viver como filhos diante de Deus Pai, a mesma vida que Jesus vivia diante de Deus Pai. Nós devemos desejar ouvir de Deus Pai, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Assim como os nossos filhos aqui, ao ouvir, filho, eu te amo tanto. Filha, eu te amo tanto. E nós fazemos questão de falar isso para os nossos filhos. Deus deseja fazer isso conosco. É o diabo que quer levar a gente
a duvidar da nossa filiação. Se tu és o Filho de Deus, se tu és a filha de Deus, essas vozes não são do Senhor, essas vozes são do diabo. Ele não quer que a gente viva como filhos e numa dimensão de filho. Ele quer que sejamos até salvos, mas não vivendo a dimensão de filho. Porque quando nós vivemos a dimensão de filho, como Jesus vivia, o Pai vai respaldar as nossas vidas para fazer a vontade dele e assim o império das trevas vai ser desmantelado. Uma geração de filhos de Deus vivendo essa dimensão de filhos, como Jesus vivia. Então, eu preciso dizer para você, em segundo lugar, na verdade, eu não me acho. Eu sei. Eu não me acho. Eu sei que eu sou filho de Deus. Não foi só nessa ocasião, alguns anos atrás, que Deus falou comigo. Tu és o meu filho muito amado. E na mesma ocasião, esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Volta e meia, Deus manda alguém desde então falar isso para mim. E é precioso demais. Todas as vezes que eu tenho ouvido isso de Deus também, isso vai lá dentro e eu começo a chorar. Eu quero, com isso, trazer um desafio. Há uma dimensão de uma vida com Deus Pai, que é exemplificada por Jesus. O ser filho de Deus é definido pela vida de Jesus, pelos princípios, os conceitos que Jesus vivia em relacionamento com Deus Pai. Assim como Jesus transferiu essa paternidade, eu resolvi fazer essa transferência também. Deixando de esperar em homens, nos meus pais, em figuras paternas. Eu deixei de esperar nos homens aquilo que só Deus, Pai, pode me dar. A direção da minha vida, a certeza da minha salvação, a segurança da minha filiação, a providência para a minha vida. E Deus começou a ministrar a mim. Na verdade, todos os pais são figuras paternas. No natural, atribuímos paternidade porque alguém gerou um filho. Mas a verdadeira paternidade vem de Deus Pai. Até os próprios pais biológicos são figuras paternas para gerar um conceito de Deus Pai, para que o filho mais tarde passe a confiar em Deus Pai como os nossos filhos confiam em nós. E Deus está querendo isso para todos nós. Pois é muito bom saber de verdade que você é filho de Deus. Eu preciso dizer que para mim tem sido uma das coisas que tem mais marcado a minha vida nos últimos 15 anos. É verdade que como filho, Deus tem revelado mais para mim em relação ao meu papel, meu destino. Tudo isso é tremendo. Mas de saber e ouvir de Deus, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo, é algo incomparável. E eu gostaria de compartilhar com você como Deus me ministrou para iniciar esse processo, que hoje já fazem alguns anos, mas eu quero que você entenda com isso que eu estou compartilhando o meu testemunho baseado na palavra do Senhor. Em Apocalipse, a palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E na verdade, compartilhando o meu testemunho, daquilo que Jesus ministrou a mim, eu estou profetizando sobre a tua vida experiências semelhantes. Ou seja, sim, eu gostaria que você tivesse experiências em que você ouvisse da boca de Deus, do Pai, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Eu quero dizer para você, eu não sou o filho favorito.
Você pode ter essas experiências. Eu busquei essa experiência baseado no que está na palavra. E baseado nessa mesma palavra, e até baseado num testemunho contemporâneo daquilo que Deus fez na vida de uma pessoa, você também pode buscar essa experiência. Mas eu gostaria de ministrar para você o que Deus me ministrou quando Ele me fez o convite e disse: eu te quero de volta como filho. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos nos arrepender quando nós ouvimos a voz de Deus assim, se encontra na mensagem do Evangelho do Reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Para entrar no governo de Deus, para adentrar nosso destino, nós precisamos sempre tomar um passo de arrependimento. E Deus, quando Ele começou a falar comigo sobre a questão de ser filho, como Jesus é filho, a primeira coisa que Ele me mostrou é que eu estava conduzindo o ministério como se fosse uma filial do reino de Deus, que Ele tivesse entregado a mim e que eu tivesse que tocar por minha conta, do meu esforço, da minha sabedoria. E Ele mostrou para mim que Jesus não fez nada disso. O próprio Jesus, quando foi questionado a respeito do seu ministério, a respeito da autoridade que Ele evidenciava na sua vida, Ele respondeu dizendo: o Filho por si não faz nada. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Isso me impactou. Jesus, que não cometeu nenhum pecado, se encontrou num lugar de santidade, numa condição de santidade entre os homens, que talvez por essa condição de santidade pudesse encontrar em si uma capacidade de viver aqui como ele quisesse viver, de achar que ele tivesse uma sabedoria que provinha dessa santidade, baseado na própria santidade. Pois Jesus não se achou suficiente para tocar o seu ministério, para tocar a sua vida por si. Ele vivia uma dependência plena do Espírito Santo. Ele buscava a vontade do Pai. Ele buscava ouvir o Pai para falar. Ele não falava qualquer coisa. Ele não falava de uma cartilha. Ele falava aquilo que ele ouviu o Pai falar. Ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. E ele fazia aquilo que ele via em espírito, que o Pai estava fazendo. E Deus mostrou para mim: nisso, Mike, você está pecando. Nisso você não é filho como Jesus era filho. Porque eu quero filhos dependentes, totalmente dependentes de mim, para falar para os filhos, para falar com a esposa, para falar com seus próximos. Eu quero filhos que querem ouvir a minha voz e falar as minhas palavras, como Jesus fazia. Para agir diante da sociedade, para ministrar a pessoas, eu quero filhos que vão ver o que eu estou fazendo, que vão se alinhar comigo, com meus propósitos. E aí vão fazer o que eu estou fazendo. Vão ser cooperadores comigo, como Jesus foi. E quando eu ouvi isso de Deus, eu confesso para você que eu caí aos prantos. E eu percebi que eu estava vivendo de uma forma independente diante de Deus. E me arrependi por isso. E eu preciso dizer para você, e preciso te convidar para você também se arrepender. Se o Espírito Santo está dizendo para você e te convencendo, você também está vivendo de uma forma independente. Então toma um minuto. Agora, enquanto nós esperamos aqui,
toma um minuto para confessar e pedir perdão. Como naquele dia. E várias vezes desde então, eu tenho confessado para Deus, pedindo, perdoe-me, Pai, pela minha independência. Depois, o Senhor começou a falar comigo uma segunda coisa. Ele falou, Mike, se você está querendo entrar agora nesse relacionamento comigo, de filho, à imagem de Jesus, não a imagem de um conceito religioso, ou um conceito denominacional, ou um conceito espiritual de outras pessoas, mas definido pela pessoa de Jesus. Se você quer ser filho, como Jesus era filho, você precisa se arrepender de algo. E ele me levou a lembrar a palavra do Senhor. Quando em Êxodo, a palavra diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu entendo a palavra de Deus, que quando Deus colocou o ser humano na terra, ele já estava dando para o ser humano uma vida eterna. E a intenção de Deus, o propósito de Deus, não previa a morte de ninguém, nem a morte física. Mas por causa do pecado, o ser humano passou a experimentar morte, para depois da morte ter o seu corpo glorificado no futuro, na volta de Jesus. Agora, nós entendemos com isso que cada um hoje tem um termo de vida. E para receber a bênção de Deus sobre nós, nós precisamos honrar nossos pais. Como nós já falamos, o propósito de Deus em nos inserir na terra, numa família, foi de, através dos nossos pais, apresentar uma imagem para nós de quem é Deus como um pai. Quem é Deus Pai? Esse conceito é formado no nosso relacionamento com os nossos pais. Mas da mesma forma, quando nós honramos aos nossos pais, porque Ele nos deu aos nossos pais, estamos honrando o próprio Senhor. É por isso que a palavra afirma, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que é? O Senhor começou a tratar comigo e falar comigo de momentos desde a minha infância, em que eu desrespeitei, desonrei, menti, me rebelei contra os meus pais. Momentos em que eu desprezei muito o trabalho, o amor, a dedicação dos meus pais. Durante a minha adolescência, a minha juventude, quando eles queriam me aconselhar, mas eu não dava ouvidos. Na minha infância, quando eles me corrigiam e com um cerviz dura eu aguentava e me rebelava contra eles. Às vezes que eu mentia para eles para me safar de um castigo, de uma punição, que eles tinham que me dar porque eles me amavam e eu precisava ser castigado. Pois é. E o Senhor começou a falar comigo sobre a condição de muitos que querem conhecer a Deus como Pai, mas têm desonrado aos seus pais. Circunstâncias como fugir de casa, circunstâncias como pessoas que começam a viver uma vida em drogas, álcool, uma vida promíscua, jovens que engravidam,
e trazem desonra para a família, porque engravidam fora de casamento, engravidam no momento de promiscuidade, no momento de sexo descompromissado, e tudo isso traz desonra. Preciso incluir nisso toda forma de perversão sexual, que inclui na palavra de Deus a homossexualidade, a fornicação, toda perversidade, a pornografia. Tudo isso se faz às sombras justamente para se esconder dos pais. É interessante observar como essas coisas quebram o relacionamento nosso com os nossos pais. Quebram a comunhão. Levanta-se uma barreira entre nós e os nossos pais, por causa dos nossos pecados. Pois isso reflete o que acontece entre nós e Deus Pai. E Deus começou a me ministrar. Ele disse: Mike, se você não se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento em relação à desonra que você cometeu contra os seus pais, eu não posso te receber como um filho. Eu percebi que Deus estava me chamando mais uma vez ao arrependimento. Ao ponto em que eu tive que procurar o meu pai e confessar para o meu pai a desonra da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude e até a desonra durante a fase de vida que eu vivo hoje, porque eu tive momentos em que eu não agi com amor em relação ao meu pai. Se você está querendo entrar nessa dimensão de um relacionamento com Deus Pai, de ser filho à imagem de Jesus, então você também precisa se arrepender. Você precisa confessar para os seus pais. Sim, para Deus Pai, precisa confessar que você desonrou. Mas você precisa chegar nos seus pais. E nisso, eu preciso dizer que eu não estou me dirigindo apenas aos jovens, ou adolescentes, ou a crianças. Eu estou me dirigindo a qualquer pessoa que queira entrar nessa dimensão. Você pode ter 70 anos e você vai dizer para mim: mas meus pais morreram. Então, trata com Deus Pai. E quem sabe você vai tratar com um pastor e você vai fazer a sua confissão junto ao seu pastor, porque seus pais não estão mais vivos. Mas para que haja testemunha da sua confissão, eu quero te encorajar a fazer isso junto com mais alguém em quem você confia. Alguém que pudesse ouvir a sua confissão. Conforme diz Tiago 5, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Não, eu não estou dizendo que você precisa invocar os seus pais que já faleceram. Muito pelo contrário. Isso é abominação diante de Deus. Eu estou dizendo que você vai confessar para Deus a desonra e todos os detalhes que o Espírito Santo te lembrar. E, tendo pai ou mãe, ou os dois vivos, você vai procurar os seus pais para confessar para eles também. E se seus pais não estão vivos, procura um pastor, um amigo, colega, alguém em quem você confia espiritualmente para ouvir a sua confissão. Depois Deus falou uma terceira coisa comigo. E falando sobre isso, eu sei que talvez seja difícil para algumas pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Porque você percebe que quando você pensa nos seus pais, você não tem, isso não traz memórias boas, isso não traz para você sentimentos bons. Tem trauma, tem coisas que eles fizeram.
injustiças. Pois o Senhor falou comigo, Mike, você lembra disso que aconteceu? Daquilo que aconteceu? Do outro que aconteceu? Isso que teu pai fez? Isso que a tua mãe falou? Sim, Senhor, eu me lembro. Eu estou sentindo como se fosse hoje. Ele falou, pois bem, lembra a minha palavra? Logo depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus retoma um assunto que está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso está em versículo 12 de capítulo 6 de Mateus. E ele retoma em versículo 14. Porque se perdoardes aos homens, ou outras traduções, ao seu próximo, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, ou ao seu próximo, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que é? Desde que entrou o pecado para a existência humana na Terra, eu não vejo caso de nenhum pai perfeito. Todos pecaram, cometeram alguma injustiça, de alguma forma, contra os seus filhos. E alguns filhos, conforme o grau desse pecado ou dessa injustiça, têm marcas na sua alma e até outras pessoas, marcas até no seu corpo. Mas o Senhor fala que nós temos uma capacidade divina dentro de nós. Algo que Ele colocou no ser humano, a sua semelhança, a sua imagem, que é a capacidade de perdoar. E Ele me relembrou, Mike, se você está querendo entrar nessa dimensão de ser filho, como Jesus é filho, você tem que perdoar aos seus pais todas as suas ofensas. Palavras, atitudes, ações, tudo que eles fizeram que te marcou, você tem que estar disposto a perdoar. Por quê? Porque eu te perdoei tudo o que você fez contra mim. Eu te perdoei e perdoo tudo o que você traz para mim. Pedindo perdão, eu perdoo. Eu quero que você perdoe os seus pais. Interessante na palavra de Deus que há traduções que tratam se perdoardes ao seu próximo as suas ofensas. Pensando sobre isso, quem é o primeiro próximo nas nossas vidas? Crescemos no ventre das nossas mães. E ao sair, os médicos e enfermeiros estão lá, mas quem está ali para nos receber é pai e mãe. Eles são os primeiros próximos. Eles são também as primeiras pessoas que cometem ofensas, pecados, injustiças contra nós. E eu não sei se essa injustiça, se esse pecado em relação à tua vida foi verbal, foi sentimental, emocional, se foi em pensamento, se foi talvez um abuso físico, mas uma coisa eu sei, até abuso sexual, Deus está pedindo para nós perdoarmos. Baseado no perdão que Deus nos oferece, perdoar os nossos pais e todas as figuras paternas em nossas vidas. Os avós, os tios, outras figuras paternas que tomam esse lugar de paternidade em nossas vidas, professores, pastores, chefes, patrões. Deus está pedindo para nós perdoarmos
a cada um desses as suas ofensas. Isso para quê? Isso para que ele nos receba como filhos? Se nós não perdoarmos, ele também não nos perdoa. E eu quero tratar aqui, eu sei que às vezes é difícil. É comum ouvirmos testemunhos de filhos cujos pais têm abusado verbalmente, amaldiçoado. Você não vai ser nada na vida, você nunca... E aí preenchem com um monte de coisa negativa. Infelizmente isso acontece. Não é a vontade de Deus. Mas diante do que Jesus fez, nós temos uma escolha: perdoar ou não. Se você perdoar, não somente o Senhor vai curar o trauma que você sente, como Ele vai te receber numa dimensão de filho, porque aí você vai poder transferir para Ele a expectativa de paternidade. Ele vai se tornar o seu pai. Não sei se o abuso ou a marca na tua vida é até a marca física de um abuso, espancamento, ser empurrado, ter levado tapas na cara, mas dessas coisas também. Temos sofrido trauma, mas podemos perdoar. E Deus quer que perdoemos. Mesmo se o abuso, a injustiça, o pecado tenha sido na área sexual. Conheço testemunhos de pessoas que perdoaram os seus pais por abusos sexuais, que Jesus curou o trauma, restaurou o próprio amor pelos pais, e eles têm adentrado uma dimensão de filiação em Cristo Jesus, onde Deus tem suprido todas as suas carências. Perdoe os seus pais, as suas ofensas, para que o Pai Celestial possa te receber. Essas 3 coisas o Senhor tratou comigo, para então me lançar um desafio. Mike, o que eu desejo para todos na Terra é introduzir o ser humano numa família onde se recebe amor, carinho e uma projeção de uma vida abundante e boa. Isso tudo através dos pais, que irão estabelecer o conceito de Deus Pai para o filho. Contudo, o meu propósito não é de capacitar os pais para serem infalíveis, para serem todo-poderosos, oniscientes e onipresentes. Eu desejo usar os pais para que os filhos cheguem a entender um dia que os pais são limitados. E nesse dia, que o filho transfira essa paternidade para mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que Jesus fez visa levar a gente a viver um relacionamento íntimo com o Pai, como Jesus vivia. E isso porque desde o início, através de Adão e Eva, Deus queria que fôssemos introduzidos numa vida na terra
tendo recebido um treinamento, um ensinamento através dos nossos pais de como é Deus Pai, a gente chegar numa hora em que transferíssemos a nossa paternidade para Deus Pai. E é isso que o Espírito Santo está te oferecendo hoje. Há uma vida de filho que Deus está querendo oferecer para nós. Para adentrar nisso, nós precisamos reconhecer que os nossos pais são limitados. Eles não podem tudo. Eles não sabem tudo. Eles não estão em todo lugar. Eles não são infalíveis. Eles podem cometer erros e até cometer erros sem pecar. Porque eles são limitados igual a nós. Deus nos chama para perdoá-los. Qualquer ofensa que eles tenham cometido contra nós. E Deus nos chama também para pedir perdão pela desonra. E aí, Ele oferece para nós uma filiação à imagem de Jesus. A forma em que Deus cuidava de Jesus como filho é a forma que Ele quer cuidar de nós como filho. Podemos observar a vida de Jesus nas Escrituras e ter certeza, a segurança de que o Pai quer tratar conosco na mesma dimensão. Você quer fazer essa oração? Para mim, naquele dia, foi muito simples. Eu orei assim: Pai, eu não sei como vai ser isso. Eu já te conheço no sentido de ser salvo, de me converter. Já confessei os meus pecados, perdoei os meus pais, pedi perdão pela desonra. Mas agora, Pai, eu quero adentrar essa dimensão em que Jesus vivia diante de Ti como filho. Pai, eu quero que me dê ouvidos para Te ouvir como Jesus Te ouvia. Olhos para Te ver como Jesus Te via. Porque eu não quero viver mais uma vida independente. Eu dependo, Senhor. Eu dependo da Tua direção. Eu dependo da condução do Teu Espírito. Quero ser guiado em tudo. Eu peço, Senhor, que encha o meu coração com o amor de Romanos 5:5. O amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Eu não quero, Senhor, depender do amor que vem do meu coração, e sim o amor que flui de uma fonte inesgotável de amor. Teu amor. Pai, eu quero Te conhecer como Pai. Quero conhecer a Tua paternidade. Cuida de mim. Não sei como vai ser, Senhor, mas eu quero declarar que eu não quero falar mais por mim. Não quero agir mais por mim. Quero parar e perguntar: o que eu falo, Senhor? O que eu faço, Senhor? Permita-me adentrar nisso. E, Senhor, conforme a Tua palavra, que o Espírito Santo testifica aos nossos corações que somos filhos de Deus. Se foi importante para Jesus ouvir de Ti: Tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Quanto mais para mim, Pai. Eu quero Te ouvir, Senhor. Um dia eu quero ouvir as Tuas palavras, até para confirmar que a minha vida está Te agradando. Quero ouvir de Ti: Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero pedir que estejas agora abraçando
cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E se você está num grupo, eu gostaria que você fizesse algo que a gente tem feito nos nossos seminários. Nesse momento, faça rodinhas, um com o outro, abraçando um ao outro, e coloque a sua cabeça no ombro da pessoa à sua direita. E pede para o Espírito Santo derramar o amor de Deus, que vem do Espírito Santo que está em nós. Ministra um ao outro agora o amor de Deus. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Espírito de adoção esteja ministrando cada pessoa. Senhor, onde houve uma liberação de perdão, eu peço que haja, Senhor, a cura dessa ferida na alma, nas emoções, que o Senhor cura essa pessoa nessa memória de trauma que ela tem do seu passado. Senhor, onde houve confissão de pecado, de desonra aos pais, insolência, desobediência, mentira, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar e que todo espírito imundo que foi atraído pela prática desses pecados vá embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essas pessoas de toda influência de demônios que têm agido nessa área. Pai, eu quero pedir que seja restaurada a Tua bênção sobre cada um. Que a bênção da Tua paternidade esteja sobre cada filho. Espírito Santo, como espírito de adoção, venha testificar que somos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Eu dependo de ti.